Oi, gente! Vamos começar a nossa disciplina de administração financeira e a gente vai conhecer hoje os conceitos mais básicos aí relacionados a essa área tão importante dentro da administração, a área de finanças. Mas por que a gente estuda finanças? Gente, finanças afeta a vida de todas as pessoas. Finanças afeta a vida de todas as organizações, de todas as empresas. Afinal de contas, a gente precisa do dinheiro para que a gente possa, falando no nível pessoal, se alimentar, para que a gente possa satisfazer as nossas necessidades básicas, as nossas necessidades de segurança, nossas necessidades sociais e tudo que a gente precisa para viver está vinculado ao dinheiro, né? É claro que tem várias outras coisas que a gente não precisa de dinheiro, mas o dinheiro é essencial para que a gente possa ter aí atendido a todas as nossas necessidades aí na nossa vida. Por isso que todo mundo trabalha, né? Se não trabalha, tem alguma outra maneira de ganhar dinheiro para conseguir ter uma casa, ou pagar seu aluguel, ter o transporte, né? Assim também é dentro das empresas. As empresas, elas precisam de dinheiro para funcionar, não é verdade? Então, assim, o porquê estudar finanças é uma justificativa que não tem muito nem que a gente explicar com relação a isso, certo? Mas a gente precisa entender um pouquinho o que é finanças. Finanças, a descrição mais básica que a gente tem de finanças é que finanças é a arte e a ciência de administrar fundos. O que são fundos? Aqui, ó. Isso são fundos. Fundos é dinheiro. Sempre que a gente falar dinheiro, fundos, capital, é tudo a mesma coisa. A gente está falando da moeda, né? A gente está falando de dinheiro. A área de finanças, a gente fala, né, na verdade, que finanças ela é uma arte, porque a gente tem que ter, para a pessoa saber pegar o dinheiro e fazer aquele dinheiro virar mais dinheiro, tem que ter uma certa criatividade, não necessariamente um dom. A gente pode aprender a administrar bem o nosso dinheiro, mas a pessoa tem que ter um pouco de criatividade ali, e é uma arte mesmo, fazer um real virar 100, né? Fazer 100 reais virar 1.000, fazer 1.000 reais virar 10.000 e por aí vai. E também é uma ciência. Por que uma ciência? Porque a gente tem alguns pressupostos, a gente tem alguns preceitos que, se a gente segue, a gente consegue pelo menos não perder dinheiro, né? A gente pode não fazer ele duplicar, triplicar, mas a gente consegue pelo menos não perder dinheiro. A área de finanças, especificamente, ela está dividida aí em 3 grandes áreas: o mercado financeiro, as finanças corporativas e as finanças pessoais. Vamos ver o que é cada um desses aqui. Quando a gente fala de mercado financeiro, o mercado financeiro é a área das finanças que estuda os comportamentos dos mercados, seus vários títulos e valores mobiliários negociados, e também as instituições financeiras que atuam neste segmento. Gente, o mercado financeiro nada mais é do que a bolsa de valores, não só unicamente a bolsa de valores, mas tudo que está envolto nesse meio aí de venda de ações, de negociação de títulos imobiliários. A gente tem incluso aí também a parte do tesouro direto, onde a gente vende e compra ações não, títulos de dívida pública. Então, assim, esse segmento está dentro aí do mercado financeiro. Lá no final desses slides, eu vou passar um pouquinho bem basicão aí sobre bolsa de valores, tá? Vai ser um conteúdo bônus aí. Tá, o que mais? A gente tem, então, o mercado financeiro, a gente tem também as finanças corporativas. Corporativas vêm de corporações, de organizações, empresas. Então, as finanças corporativas, a gente vai estudar os processos e as tomadas de decisões nas organizações. Tomadas de decisões, claro, relacionadas ao dinheiro, certo?
E, gente, recentemente tem se criado aí um novo segmento dentro das finanças. Antes era só que os dois, só o mercado financeiro e as finanças corporativas. Mas, ultimamente, está meio na moda aí e criou-se, né, um novo segmento aí, que é o segmento das finanças pessoais, que ganhou grande importância aí em vários locais. E o que é as finanças pessoais? É o estudo do que a gente pode fazer com o nosso dinheiro, tanto de investimento quanto financiamento, né, das pessoas físicas, né? Quando a gente fala de finanças pessoais, a gente está falando da pessoa física, aquela que não tem uma empresa, nem nada. E o que acontece? As finanças pessoais, gente, tem uma ligação muito forte aqui com o mercado financeiro. Se você entra aí no Instagram, em redes sociais, você vai ver várias pessoas, vários perfis te ensinando a investir no mercado financeiro. Porque a gente está vivendo hoje em dia uma época onde a taxa de juros básica da economia está muito baixa. Então, se você que é esperto, que tem um dinheirinho aí e deixa na poupança, se você já foi lá procurar saber quanto que está rendendo o seu dinheiro na poupança, o seu dinheiro não deve estar rendendo aí mais ou menos 0,17% ao mês, se estiver rendendo isso tudo. Não é aqueles 0,5% que a gente sempre falava um tempo atrás. Por quê? Porque a gente está num cenário de recessão, vamos dizer assim, e a taxa de juros básica da economia, que é a Selic, que isso aí é um assunto para outro contexto, que é a taxa de juros básica da economia, ela está muito baixa, ela está em 2% ao ano, sendo que ela já chegou a 17%. 2% ao ano, tá? Não é nem ao mês. E ela já chegou a 17% ao ano. Então, assim, isso é só um parênteses, mas só pra gente entender que a gente tá num momento que não é um momento pra gente ficar deixando dinheiro na poupança, pra gente ficar fazendo investimento, em investimentos, vamos dizer, em renda fixa, como é o caso de poupança, porque a gente tá ganhando muito pouco. Então, assim, tá cheio de gente lá de perfis querendo te ensinar, olha, vamos investir no mercado financeiro, vamos investir em títulos da dívida pública, ou vamos investir em alguma outra coisa, certo? Por quê? Porque justamente a gente está num cenário muito complicado aí para quem quer investir. Então, o segmento de finanças pessoais está numa onda aí de tentar fazer com que as pessoas, mesmo aquela pessoa que não tem muito dinheiro, mas você só tem R$100 para você investir, investe R$100 na bolsa, que esses R$100 vai virar 1.000, né, e por aí vai. Então tem muito essa questão aí, tá certo? E aqui, na nossa disciplina, onde que a gente vai focar? O que a gente vai ver aqui? Gente, eu queria muito realmente estudar tudo aí com vocês, mas assim, não tem como a gente estudar isso tudo. A gente vai focar aqui na parte de finanças corporativas, né? Claro que um ou outro conceitinho aí a gente consegue ver do mercado financeiro, tudo. Mas assim, a gente tem que focar na ementa da disciplina que tem a ver aí com as finanças das empresas, com as finanças corporativas, tá? Tá, as finanças das corporações, das empresas, né? Quem que é responsável pelas finanças? O administrador, cadê o administrador financeiro? É a pessoa que cuida lá da parte das finanças da organização. Geralmente, gente, quando a gente fala principalmente de grandes empresas, essa função do administrador financeiro, ela está associada aí a um alto executivo da empresa, né, um diretor financeiro, gerente financeiro, que quando a gente fala aí, mais seguindo as modinhas aí de usar as palavras em inglês, a gente conhece como o CFO, que significa Chief Financial Officer, ou traduzindo, executivo-chefe de finanças. Vamos olhar aqui um organograma de uma empresa, só para a gente entender mais ou menos como funciona. Isso daqui seria um organograma aí de uma empresa grande, né? Uma empresa que tem ações, não necessariamente precisa ter ação em bolsa, mas uma empresa grande. Geralmente as empresas maiores, que elas possuem acionistas, né? Pessoas que
que tem ações ali daquela empresa, independente de ser negociado em bolsa de valores ou não, né? Vamos dizer assim, a gente tem o seguinte, a gente tem o presidente da empresa. O presidente, gente, é o conhecido CEO, que sempre passa aí no jornal, né? A gente sempre vê essa siglazinha e às vezes a gente não sabe o que é esse negócio. Nossa, mas o que é esse negócio desse CEO? CEO, CEO, sei lá. CEO é o Chief Executive Officer, que é nada mais, gente, do que o diretor-chefe ali daquela empresa, o administrador mor, o administrador de tudo ali daquela empresa, vamos dizer assim, que, traduzindo aí esse termo, Chief Executive Officer é o executivo principal, vamos dizer, o executivo-chefe principal ali daquela empresa. Essa presidência, né, é claro, gente, que o presidente lá da empresa, a gente está falando de grandes empresas, eles vão ter várias pessoas vinculadas ali a elas, né, mas essa presidência, ela tem que responder aí ao conselho de administração, que é o que vai fiscalizar se esse cara aqui, ó, porque, gente, esse cara aqui, geralmente não é o dono da empresa não, tá? Quem que é o dono da empresa? Os acionistas. Mesmo que a empresa tenha 2 acionistas, um tenha 50%, o outro tenha 50%, né? É claro que pode ser que o presidente seja um dos próprios donos, mas nas empresas maiores, não necessariamente isso acontece. Geralmente tem um CEO, uma pessoa famosa, um administrador famoso, uma pessoa, né, de destaque, que vai lá e vai ser administrador daquela empresa, né? E aí eles estão subordinados aí a esse conselho de administração que vai conferir se esse cara aqui está fazendo tudo certo, entendeu? Se ele não está fazendo nada que vai denegrir a imagem da empresa, que vai contra a imagem da empresa, né? Se ele está fazendo tudo para a empresa e não para ele pessoalmente, vamos dizer assim, mais ou menos assim que funciona. Tá, aí logo abaixo desse cara, que é o CEO do presidente, a gente tem o diretor financeiro. A gente tem, na verdade, gente, todo mundo aqui, né? O cara lá do planejamento, da produção, o diretor administrativo, o diretor de marketing, mas nosso foco tá aqui, então eu vou falar daqui. A gente tem o CFO, que é o diretor financeiro, certo? Aí dentro, então, dessa direção das finanças, a gente tem aí uma subdivisão do tesoureiro e do controller. Modinha de falar controller. O controller nada mais é do que a gente chama aqui da área de controladoria. Opa. É o que a gente chama de área de controladoria. Gente, que nada mais é do que a nossa velha conhecida contabilidade, certo? É a parte que está ligada ali à contabilidade, aos relatórios técnicos, às demonstrações contábeis, certo? A área de orçamento, auditoria, o que tem a ver com a parte contábil fica aqui dentro do controller. E a gente tem a parte específica que vai mexer mais com dinheiro mesmo, que é a tesouraria. A tesouraria é aquelas pessoas que vão fazer especificamente o orçamento de caixa, vai mexer com caixa, com banco, com pagamentos, contas a pagar, contas a receber, aquele relacionamento bancário, certo? Então, são 2 extremos aqui da área técnica que vão fazer parte aqui dentro da diretoria financeira. Mas quem é que toma as decisões? Esse cara aqui. Esses 2 aqui, ó, o tesoureiro e o controle, a área de tesouraria e a área de controladoria, vão, na verdade, fornecer informações para o diretor financeiro tomar das suas decisões, que, por sua vez, vai fornecer informações para o presidente. Gente, nem cabe mais setinha, de tanto rabisco que eu já fiz aqui, né? Então, o diretor financeiro vai fornecer informações para o presidente aqui também tomar suas decisões. Por aí vai. Certo? Certo. E qual que é o objetivo da administração financeira dentro de uma empresa? O objetivo, gente, também é uma coisa muito simples. Maximizar a riqueza dos acionistas. O que é maximizar? Tornar o maior possível. Então, o que eu quero é fazer com que a empresa tenha o maior retorno possível. Porque a riqueza dos acionistas se mede como? Se mede em dinheiro, em valor de mercado da empresa, em lucro. Então, o objetivo da administração financeira é esse. As empresas de capital aberto, gente, quando a gente fala em empresas de capital aberto, lá no finalzinho eu vou falar um pouquinho delas, tá? Bem rapidamente sobre esse tipo de empresa. A empresa de capital aberto são aquelas empresas que têm ações negociadas
na bolsa de valores, tá? Então, essas que são as empresas de capital aberto. Então, se a empresa é de capital aberto, ela tem ação negociada lá na bolsa de valores. Então, essas empresas, elas tentam sempre fazer com que o preço das suas ações se elevem. Nesse caso, gente, o valor da ação vai medir a riqueza do acionista. Claro, numa empresa que não tem ação em bolsa de valores, a gente vai maximizar a riqueza dos proprietários, que podem ser os próprios acionistas, que podem ser os cotistas daquela empresa, os donos, que muitas vezes podem ser os administradores quando a gente fala de empresas menores. Mas o que acontece, gente? Quando a gente fala de empresas menores, a gente não tem essa estrutura que eu acabei de mostrar aqui para vocês, né? A gente vai ter o próprio dono que vai fazer tudo, que vai ser CEO, que vai ser CFO, né? Mas assim, quando a gente tem uma estrutura grande dessa, a gente está falando de uma grande empresa, tá? Mas isso não quer dizer que a administração financeira não possa usar na pequena. Claro que pode, né? Mas a gente está dando uma noção de como funciona, principalmente nas empresas que têm um rendimento maior. E geralmente são empresas que têm ação negociada na bolsa de valores. Tá, mas voltando aqui. O que acontece? O objetivo, gente, não necessariamente é ter lucro. Isso aqui é importante a gente entender. A administração financeira, o objetivo dela não é fazer com que a empresa tenha mais lucro, é fazer com que a riqueza dos acionistas, a riqueza dos proprietários aumente. Mas o lucro não necessariamente é o reflexo de que a riqueza dos acionistas está aumentando. Por quê, gente? Entra uma coisa que é a base aí da administração financeira, é o que a gente chama de risco. Na verdade, a base mesmo é a relação risco-retorno, que a gente já vai ver aqui. Mas é muito importante a gente levar em consideração o risco, tá? Eu já vou falar sobre ele. O lucro, especificamente, ele é uma informação contábil e não considera o valor do dinheiro no tempo, nem os benefícios de caixa futuros. Então, o lucro é uma informação momentânea aqui, ali daquele momento, daquele mês, daquele ano. Ah, a empresa teve lucro? Teve. Teve lucro ali. Mas e antes? Será que o ano passado ela teve lucro? Será que o ano que vem ela vai ter lucro? E por aí vai, né? Então, o lucro não é o objetivo. Por quê? Porque a gente tem que levar em consideração a questão do risco e retorno. Então, vamos ao tal do conceito do risco. O que é risco? Risco, gente, quando a gente fala, nossa, eu vou fazer uma coisa arriscada, tipo, sei lá, você vai escalar uma montanha. É uma coisa arriscada, não é? Você vai andar de bicicleta nessa montanha, sei lá, você vai subir a montanha de bicicleta, é uma coisa arriscada. Agora você vai andar de bicicleta na sua rua, uma bicicleta de rodinha, não é arriscado, certo? Então, o risco, quando a gente fala de risco, dá pra gente entender o que é, certo? Mas então o risco é o quê? É a probabilidade, dentro da administração financeira agora, né? É a probabilidade de perda ou ganho de alguma coisa quando a gente fala em decisão de investimento, certo? O risco, gente, dentro aqui da administração financeira é a mesma coisa que incerteza do retorno do investimento, ou seja, suponhamos que eu investi numa empresa, suponhamos que eu estou abrindo uma empresa hoje. Eu vou abrir, deixa eu pensar, o que eu vou abrir? Eu vou abrir uma empresa uma empresa que fabrica roupas aquelas roupas fofinhas que a pessoa usa quando vai esquiar na neve, que eu não sei o nome. Aquelas blusas bem cheias assim. Eu vou abrir uma empresa dessa aqui na nossa cidade. Será que é um negócio arriscado? Será que eu tenho um determinado grau de incerteza do retorno desse investimento? Será que vai dar certo? Gente, de cara eu vou falar que é um negócio arriscado. Quem que vai comprar isso aqui de mim? Primeiro, que aqui nem faz frio direito. Segundo, que não tem neve aqui perto. Quem vai comprar é só assim, aquelas pessoas que são muito ricas que vão pegar e comprar para viajar. Mas mesmo assim, então assim, é um negócio que é arriscado. Eu não tenho uma certeza que eu vou ter um retorno daquele investimento. Agora, suponhamos que eu pegue esse mesmo dinheiro e vou abrir uma sorveteria.
Esse calor, né? Um sorvetinho gostoso, né? Eu sei que o pessoal da cidade gosta de tomar um sorvetinho, um açaí, não vou abrir uma loja de açaí. Eu posso não ter 100% certeza que eu vou ter um retorno, mas eu tenho uma certeza maior do que abrir uma loja de roupa de inverno, por exemplo. Não é verdade? Então, assim, essa é uma relação risco-retorno. O risco é uma probabilidade que eu tenho quando eu faço um investimento de que aquele investimento não me dê o retorno que eu necessite, o retorno que eu espere. Né? Qualquer investimento que a gente faça, a gente vai ter um grau de risco, mas tem alguns que são mais arriscados e tem outros que são menos arriscados. Não é verdade? Vamos ver algum exemplo aqui, ó. Gente, já peço desculpas aí pelos exemplos, tá? Por exemplo, você pode vender pipoca ou você pode negociar órgãos humanos. Você pode vender algodão doce ou você pode traficar drogas e armas. Ambos são exemplos de investimento que você está fazendo, certo? Você tem lá o seu carrinho de vender pipoca, você tem o seu carrinho de vender algodão doce. No carrinho de pipoca e no carrinho de algodão doce, a gente sabe que você vai vender, você tem um investimento baixíssimo para ter vender o seu carrinho de pipoca ali, sua pipoca, seu algodão doce, e você também vai ter um retorno pequeno, não é verdade? Claro, se você vender muito, você vai ter um retorno grande comparado ao que você investiu, mas mesmo assim não vai ser um retorno extraordinário. Agora, você pode, sei lá, ser um traficante, um bandido e investir em negócios ilícitos. O que pode acontecer? Você pode ter retornos altíssimos, milionários, mas que tipo de negócio que é esse? É um negócio que você tem uma incerteza de retorno desse investimento que você está fazendo. Por quê? Porque a pessoa pode ser presa, né? E além de pagar com questões financeiras, você vai pagar com a sua própria falta de liberdade, vamos dizer assim. Por que eu coloquei esses exemplos? Né, tão extremos. É claro, gente, que uma pessoa em sã consciência não vai investir em nenhum tipo de negócio legal. Mas é só pra gente entender o conceito de que quanto mais arriscado o investimento que eu faça, maior é a probabilidade de um retorno. Porém, o que acontece? Eu também tenho uma maior probabilidade de não ter um retorno, de ter um prejuízo, certo? Se eu tiver um retorno, eu vou ter um retorno altíssimo, mas se eu tiver um prejuízo, eu também vou ter um prejuízo altíssimo, certo? Agora, quando eu tenho um investimento que não é arriscado, é muito difícil eu ter um retorno altíssimo, mas eu também não vou ter um prejuízo altíssimo. Eu vou ficar ali, eu posso ganhar pouquinho, mas vou ganhar. Posso perder tudo? Muito difícil, só se alguém roubar meu carrinho de pipoca. Um pouquinho ali vai pingar. De grão em grão, vou enchendo ali a minha gavetinha, certo? Então, investimentos muito arriscados tendem a dar um retorno maior. Porém, você pode, ao mesmo tempo que você tem um retorno grande, você pode também cair num buraco. É o que acontece, gente, com as tais das ações nas bolsas de valores. Quando a gente vai aplicar em bolsa de valores, tem muita gente que ganha horrores. Tem muita gente que ganha muito dinheiro aplicando em bolsa de valores. Mas o que acontece também? Tem muita gente que perde muito dinheiro. O que aconteceu no início do ano quando as bolsas começaram a cair? Um tanto de gente perdeu um tanto de dinheiro. Tenho certeza que vocês já estudaram aí, lá no ensino médio, em história, em 1930, na verdade em 1929, a gente teve a queda da Bolsa de Nova York, que várias pessoas, vários empresários perderam tudo e pularam de prédios, se suicidaram porque perderam todo o dinheiro que eles tinham. Né? Então, quanto maior o risco de um investimento, maior a incerteza de retorno daquele investimento. É claro que se eu estou aceitando investir num investimento que seja arriscado, eu estou buscando ter um retorno maior. Mas não é garantia. Eu posso ter um retorno muito grande, mas o meu tombo também pode ser muito grande, tá? Então, quanto maior... Deixa eu apagar o rabisco que eu fiz aqui, né? Quanto maior o risco,
maior deverá ser o retorno. Mas tem que lembrar disso aqui, ó. Eu tenho uma incerteza, né? Esse retorno pode ser tanto um retorno positivo ou pode ser um prejuízo também, tá? Certo. E o que é o retorno? A gente está falando retorno, mas o que é o retorno? Retorno é a remuneração que o cara que está investindo, a pessoa que está investindo, vai exigir. A remuneração é o quê, gente? A remuneração em dinheiro. Então, retorno é a remuneração exigida pelo investidor em função do risco assumido. Ou seja, se eu estou assumindo maior risco para fazer aquele investimento, eu estou assumindo aquele risco porque eu quero obter um maior retorno. Mas eu sei do risco. Eu estou tentando assumir aquele risco, mas eu sei que eu posso perder tudo também, né? E a gente tem aí, gente, dois tipos de riscos que a gente pode ter. A gente tem o risco operacional, que tem relação direta com as atividades regulares da empresa, juntamente com as características e sazonalidades do mercado no qual ela opera. Então, por exemplo, a empresa está trabalhando e aí, gente, aconteceu o que aconteceu agora na pandemia. A empresa estava lá quietinha e de repente o mercado ficou lá embaixo porque a empresa precisou fechar as portas, porque a empresa precisou fechar literalmente as portas por causa da pandemia. Aí quando a prefeitura autorizou que ia abrir, aí a empresa estava sem cliente, a empresa precisou fazer delivery, a empresa não tinha condição disso, quando vê. Então, assim, o risco operacional, gente, são coisas que podem acontecer no dia a dia da empresa que não tem como ela prever, né, com relação ao mercado que ela está, a região que ela está, o lugar que ela está, né, coisas que ela não pode prever. Risco de acontecer alguma coisa de acordo com a atividade regular da empresa. Isso é um risco operacional. A gente tem o risco financeiro. O risco financeiro, ele está relacionado em cumprir compromissos de curto e longo prazo. Aí, gente, o risco financeiro está mais relacionado o quê? Aquela incapacidade da empresa de administrar o seu dinheiro. A empresa às vezes faz uma dívida maior do que o que ela consegue pagar, né? Aí quando a gente pensa em curto prazo, gente, é tudo aquilo que a gente tem que pagar em no máximo até um ano. Então, suponhamos que eu tenho várias dívidas aqui de curto prazo e eu preciso de dinheiro. Mas cadê o dinheiro? Eu vendi, mas eu não recebi ainda. E agora o que eu vou fazer para pagar aquela dívida? Eu vou fazer mais um empréstimo? Isso é um risco financeiro, tá? Aí, dentro dessa questão aí, entra um conceito muito importante, muito utilizado dentro da administração financeira, que é o conceito de liquidez. Liquidez é o quê? É a capacidade de pagar compromissos financeiros no curto prazo. Quando eu falo de liquidez, gente, o dinheiro é o bem, vamos dizer assim, é o ativo mais líquido que a gente tem. Quando eu falo em liquidez é a capacidade de transformar alguma coisa facilmente em dinheiro. Então, vamos pensar o seguinte, suponhamos que eu tenho uma casa, certo? Isso, faz de conta que isso é uma casa, isso é uma porta. Suponhamos que eu tenho uma casa e eu tenho um carrinho, um carro. Isso é um carro. O que é mais fácil de transformar em dinheiro? O carro ou a casa? O carro, certo? É muito mais fácil vender um carro do que vender uma casa. Então, o que é mais líquido? O carro. Então, tira a casa daqui. Suponhamos que eu tenho um celular. Esse aqui é um celular. Eu tenho um celular e eu tenho um carro. O que é mais líquido? O que é mais fácil de transformar em dinheiro? O carro ou o celular? O celular é mais líquido. Eu consigo vender o celular muito mais fácil do que um carro. Então, o celular é mais líquido. O que é mais fácil de transformar em dinheiro? O celular ou o próprio dinheiro? O próprio dinheiro. O que é mais fácil de transformar em dinheiro? O celular ou o dinheiro que está lá na conta corrente no banco? O dinheiro que está na conta corrente do banco. Então, assim, liquidez é a capacidade das coisas serem transformadas em dinheiro mais fácil. E quando eu falo de liquidez dentro da empresa, a gente tem que entender que a empresa ela precisa de ter liquidez. Então, quando eu falo assim, a empresa precisa de ter liquidez, ela precisa ter dinheiro no caixa para ela pagar aqueles compromissos que tem corriqueiros, para ela pagar a conta de luz, para ela pagar o fornecedor dela que ela comprou
para pagar daqui 30 dias, ela tem que ter dinheiro para pagar isso, ela tem que ter dinheiro para pagar os funcionários, ela tem que ter dinheiro para pagar os impostos, ela tem que ter aquele dinheiro ali, certo? Para pagar tudo aquilo das operações dela. Então, isso é liquidez. Isso, gente, mais lá na frente a gente vai ter um capítulo que a gente vai estudar só sobre isso. Isso é o que a gente chama de capital de giro. O dinheiro que faz a empresa girar. Tá certo? Então, entendido aí o que é liquidez? Certo, vamos continuar nos conceitos aqui, porque a aula praticamente é só da gente entender um pouquinho os conceitos que a gente tem aí dentro das finanças. Lembra lá atrás que a gente falou que as finanças é dividida em mercado financeiro e das finanças cooperativas e as finanças pessoais? Vamos entender um pouquinho aí do que é o mercado financeiro, tá? O mercado financeiro é o conjunto de instituições e operações voltadas ao fluxo de recursos financeiros entre agentes econômicos, tá? Então, gente, o que são os agentes econômicos? Agentes econômicos somos nós, as pessoas, as empresas e os governos. Os governos aí entra a prefeitura, câmara, empresas públicas, União, que é o governo federal, estados, né, municípios, tudo isso. Esses agentes financeiros, a gente tem alguns que a gente chama que são os deficitários. O que são aqueles agentes deficitários? São aqueles que não têm dinheiro. Aí a gente tem os agentes superavitários, que são quem? Aqueles que têm dinheiro. Como que isso funciona? Como que isso funciona dentro do mercado financeiro? Então, os agentes superavitários, que é aquela empresa que tem dinheiro sobrando, aquele governo, aquela prefeitura, aquele estado que tem dinheiro sobrando, aquela pessoa que tem dinheiro sobrando lá debaixo do colchão, o que eles fazem? Eles vão até uma instituição financeira, certo? E vão deixar o seu rico dinheirinho lá nas aplicações, lá nas instituições financeiras. O que a instituição financeira vai fazer? Esse dinheiro vai ficar aplicado, o banco vai pagar juros para essas pessoas aqui. Então, essas pessoas vão receber uns juros por deixar o dinheiro aplicado aqui no banco. O que o banco faz? O banco pega esse rico dinheirinho e vai emprestar para quem? Vai emprestar para aquela empresa que está precisando de empréstimo para comprar uma máquina, vai emprestar para aquela pessoa que precisa de dinheiro para comprar um carro, para comprar uma casa, para pagar as contas, vai emprestar para aquele governo que está precisando de dinheiro para fazer suas políticas públicas, por exemplo. Aí, essas pessoas aqui, elas vão pegar esse dinheiro emprestado do banco. O que elas vão fazer com o banco aqui? Elas vão pagar juros para o banco. É claro, gente, que esses juros aqui é muito maior do que esse aqui, certo? Os juros que a pessoa paga para o banco é muito maior do que os juros que o banco paga para quem aplica. Então, gente, isso é o mercado financeiro, tá? Os agentes superavitários vão nas instituições, não necessariamente só o banco não, tá, gente? A gente tem outros tipos de instituições financeiras que a gente vai ver no próximo slide. Então, esses agentes superavitários vão no banco, o banco empresta dinheiro para os agentes deficitários, certo? Não quer dizer, gente, que esses agentes deficitários sejam só pessoas que não tenham dinheiro. Por exemplo, eu posso ter grandes corporações que são ricas e mesmo assim elas precisam ir no banco pegar empréstimo, tá? Eu tenho grandes governos, eu tenho pessoas que às vezes têm muitos bens, mas que vão lá no banco pegar dinheiro, tá? Aqui a gente tem a estrutura do sistema financeiro nacional. O órgão máximo que a gente tem aqui, que é o Conselho Normativo, é o Conselho Monetário Nacional, o CMN. Esse aqui é um órgão que, vamos dizer, dita as regras, tá? Aí aqui, assim, a gente tem essa partezinha aqui, ó daqui pra cá, tem a ver, vai lidar com a questão da moeda, do crédito, capitais e câmbio. Aqui, ó, vai lidar com os seguros privados e aqui com a previdência privada. Né? Previdência privada, gente, são aquelas instituições que fornecem aposentadoria além do INSS. O INSS é o que a gente chama de previdência pública. A pessoa que não quer aposentar e ficar só com o salário do INSS, ela vai investir no que a gente chama de previdência privada, tá? Que é isso daqui. A gente não vai entrar nesse caso aqui. Seguros privados, que tem a ver com seguro de carro, seguro de casa, capitalização e coisas assim. E aqui, o lado de cá, o que tem a ver com dinheiro,
Então, a gente tem o CMN, aí logo depois do CMN a gente tem os supervisores aqui e o órgão executivo que a gente tem. Na verdade, o Banco Central do Brasil, ele tem uma relação com as regras aqui também, ele executa as regras aqui que o CMN coloca e ele é o órgão centralizador aí de todas as decisões com relação a investimentos que a gente tem. É o Banco Central do Brasil, é o Bacen, né? Todo mundo aí já deve ter ouvido falar do Bacen. Aí o Bacen, ele que é o responsável por fiscalizar e por ditar as regras aqui para o que a gente conhece, lá pelo banco que a gente vai, por aquele consórcio que você vai lá fazer para você comprar sua moto, pela cooperativa de crédito, pelas corretoras, instituições de pagamentos, loterias e tudo mais, está tudo vinculado aqui. Aqui nesse cantinho, a gente vai ter a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, que vai lidar especificamente com aquelas empresas que vão colocar dinheiro na bolsa. Então, a Bolsa de Valores e as bolsas de mercadorias e futuros, certo? Então, esse aí é o funcionamento do Sistema Financeiro Nacional. O que a gente mais tem contato? A gente mais tem contato com isso aqui, ó, os bancos, né? É o que a gente mais vê o tempo todo. O mercado financeiro, gente, ele subdivide em 4. O mercado financeiro subdivide, então, mercado de capitais, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado monetário. O que vem a ser cada um? Mercado monetário são aquelas operações de curto prazo onde são negociados títulos públicos e privados. Então, gente, o mercado monetário é aquela negociação que a gente tem de títulos, principalmente renda fixa, que a gente fala, que são aqueles títulos diferentes de ações, lá que ações variam muito, mas que a gente tem uma renda, vamos dizer, mais fixa, que são os títulos públicos e os títulos privados, que é quando você vai no banco e você fala que você quer fazer uma aplicação sem ser na poupança, você vai aplicar nisso daqui, ó. É o CDI e o CDB, que são os certificados de depósito, tá? A gente também não vai entrar muito detalhe nisso daqui. E, gente, isso daqui dá um curso, assim, de 6 meses pra gente fazer só para falar sobre isso daqui também, tá? Mercado de crédito. O mercado de crédito é onde são feitos os investimentos e financiamentos. É o que a gente tem mais contato aí, que são os bancos e as sociedades financeiras. É onde eu vou aplicar meu dinheirinho na poupança, onde eu vou fazer meu empréstimo para comprar um carro e por aí vai. Mercado de capitais. O mercado de capitais, gente, é onde a gente tem aí a bolsa, cadê? A bolsa de valores, tá? Então, o mercado de capitais é onde eu tenho a venda das ações. E eu tenho o mercado de câmbio. Gente, aqui no mercado de capitais, a gente também inclui, em alguns livros, alguns autores, eles até incluem uma quinta divisão aí, que é o mercado de derivativos, tá? De onde eu peguei o material aqui para nossa disciplina não está incluído, mas alguns autores incluem. O mercado de derivativos é aquele tipo de negociação que negocia opções de compras de bolsa, de ativos. Como que eu vou explicar? É quando você não tem necessariamente uma ação de uma empresa, mas você tem algum ativo e você vai negociar aquele ativo. É o que a gente chama de especulação, certo? Você vai negociar em cima daquilo ali. Isso é muito utilizado, geralmente, com ouro, com outras moedas, com próprios títulos, com próprias ações, ou muito comumente utilizado em commodities. Com certeza vocês já tiveram, eu acho que vocês já tiveram a disciplina aí da Márcia, então vocês devem saber o que é commodity, certo? Se não tiverem, depois vocês me perguntam que eu explico. Mercado de câmbio. O mercado de câmbio tem a ver com toda aquela negociação que envolve moedas internacionais. Não só, gente, a compra e venda de dinheiro, não, tá? Mas qualquer tipo de ação que seja transferência de recursos, empréstimos, investimentos, remessa de lucro de empresa daqui para a empresa de fora, comércio exterior, qualquer tipo de operação que envolva moeda estrangeira está incluída ali, aqui dentro do mercado de câmbio, tá? Certo. O que mais que a gente precisa saber aí dentro da administração financeira? A gente precisa saber que a gente tem vários tipos de empresas, tá? Eu coloquei aqui, gente, uma subdivisão bem basicona.
Mas a gente começa aí com as empresas menores, microempreendedor individual, que é o MEI, aí depois a gente tem a microempresa, que é a ME, vocês já devem ter visto essas siglas aí nos nomes das empresas, né? A gente tem a empresa de pequeno porte, que é a EPP, aí aqui a gente tem o empresário individual tem algumas diferenças aqui com o microempreendedor individual, porque o empresário individual já pode ter uma empresa maior, mesmo ele sendo dono único, tá? É um pouco diferente aqui do microempreendedor. A gente tem a sociedade limitada, muitas empresas aqui da nossa região são assim, que são empresas que não são grandes, mas também não são empresas, às vezes, tão pequenas, né? A gente tem a empresa individual de sociedade de responsabilidade limitada, que é a EIRELI. A gente tem a sociedade simples. A gente tem a sociedade sem fins lucrativos, né? As ONGs, aquelas empresas, associações e por aí vai. E a gente tem, eu pulei aqui, né, ó, propositalmente, eu pulei aqui, a gente tem as sociedades anônimas. O que são sociedades anônimas? São aquelas empresas que têm ação na Bolsa de Valores. Gente, a gente também não tem tempo hábil e não é o objetivo da disciplina entrar na descrição de cada uma. Eu coloquei aqui só para a gente ver os tipos de empresas que a gente tem. E como a gente está falando muito de ação em Bolsa de Valores, é só para a gente entender que a gente tem o tipo de empresa que tem ação negociada em Bolsa de Valores é a sociedade anônima, conhecida como SAs. Por que SAs? Porque é a abreviação de sociedade anônima, SAs. Então, SAs são aquelas empresas que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, certo? Essas empresas, gente, elas também são conhecidas como empresas de capital aberto. Tá vendo isso daqui, gente? Isso daqui é um telão que tem lá dentro da Bolsa de Valores. A gente já fez algumas visitas lá na Bolsa de Valores. Antigamente ficava tanto de gente aqui em frente a esse telão vendendo e comprando ação. Pá, 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 pá. Hoje em dia não, hoje em dia é tudo online. Você vai lá, aperta o botãozinho, compra e vende ação. Mas esse painel continua lá e tem em tempo real aqui o preço de todas as ações lá da Bolsa de Valores, tá? Então, as empresas que vendem ações na Bolsa de Valores são conhecidas como empresas de capital aberto ou SAs, né? Sociedades anônimas. Então, as empresas de capital aberto, elas são sociedades anônimas que têm seu capital negociado através da venda de ação na Bolsa de Valores. Quem compra uma ação, gente, ele se torna sócio daquela empresa. Então, se você vai lá e compra uma ação da Natura, você passa a ser sócio da Natura. Mas é claro que se você comprar uma ação só, você vai ter 0,00000 não sei quantos por cento da empresa. Se você compra 100 mil ações, você vai ter lá um percentual lá maior da empresa, né? Quem se torna sócio da empresa, quem compra uma ação de uma empresa, ela tem direito ao quê? Aos lucros que aquela empresa vai ter, tá? É claro, gente, que a gente tem vários tipos de ações, a gente tem ações preferenciais, ações ordinárias, né? Cada tipo de ação vai dar direito a uma coisa diferente. Mas, assim, vamos generalizar, se você torna sócio de uma empresa, você tem direito ao lucro dela. Além do mais, você tem quando você compra uma ação, você também pode negociar com aquela ação. Se você comprou uma ação de uma empresa hoje, amanhã o preço dessa ação sobe, o que você vai fazer? Você vai lá vender sua ação que você já vai ter um lucro. É nisso que as pessoas mais ganham. As pessoas muitas vezes não querem comprar ação para ter o lucro da empresa. Elas querem comprar ação para ter um ganho na compra e venda das ações, certo? Mas é claro que é importante para que a ação da empresa valorize, é importante que ela tenha lucro, é importante que ela tenha uma saúde financeira boa, certo? Esse tipo de negociação, gente, é conhecido como renda variável. Por que renda variável? Eu não falei ali atrás bem rapidamente de renda fixa? Renda fixa é quando eu aplico meu dinheiro lá na poupança e eu sei exatamente quanto meu dinheiro vai render. Isso é renda fixa. Renda variável é aquele tipo de rendimento que eu vou ter variável, que eu não sei quanto pode ser. Pode ser muito, pode ser pouco. Ou seja, quando a gente fala investimento em renda variável, quando a gente fala de bolsa de valores, a gente está falando de investimentos que a gente chama de arriscados. Lembra que a gente falou lá de risco-retorno? Então, aqui a gente tem um exemplo muito grande dessa relação de risco-retorno. As empresas de capital aberto, elas podem dar um retorno muito grande, porém, o risco delas também é muito grande.
Porque você não sabe o que pode acontecer no mercado. Você pode dormir hoje com um preço de uma ação muito grande e amanhã amanhecer aquela ação já despencou. Por quê? Porque as ações, elas são negociadas no mundo inteiro. Então, você deitou hoje na sua cama para dormir com uma determinada ação super valorizada de uma empresa, aí a bolsa lá do Japão tem uma queda enorme. Amanhã, quando a gente acordar aqui, que já encerrou o expediente lá do Japão, aquela queda que teve no Japão já vai refletir na abertura da bolsa aqui. Então, mesmo que você saiba que lá já deu problema, na hora que você abrir a bolsa aqui, você não vai conseguir mais vender naquele preço e você vai, às vezes, acabar perdendo dinheiro. Então, é isso que é muito complicado na compra e venda de ações. Tá certo? Ufa! Gente, tá aqui as referências aí que eu utilizei dentro da nossa aula. Espero que tenha dado para conhecer aí um pouquinho dos conteúdos básicos aí da administração financeira. E aqui agora eu tenho, gente, um conteúdo bônus para vocês. A aula nossa, na verdade, vai até aqui, mas eu tenho um conteúdo bônus que eu não vou passar item por item, mas vai ficar aí no material para quem quiser pegar e dar uma lidinha, que é sobre o funcionamento das ações. Como que a gente faz, como que funcionam as ações, o que é isso, esse mercado de ações, né? Então, assim, gente, vou passar bem rapidamente mesmo, tá? Mas funciona assim, a empresa ela precisa captar dinheiro de alguma maneira. Então, a empresa ela emite ações, e aí, a primeira vez que a empresa vende ações, a gente chama de IPO, Oferta Pública Inicial. Tenho certeza que você já deve ter ouvido falar disso, IPO. E aí a empresa pega esse dinheiro que ela ganhou vendendo ações e vai gerar mais receita, ela vai comprar máquinas, ela vai investir na empresa. E aí quem compra a ação da empresa, a empresa se valoriza, eles conseguem ter mais renda vendendo a ação daquela empresa, vão ter lucro também, e aí funciona esse meio. Aqui tem um outro cardzinho. Gente, todos os cards prontos, tá? Que eu já peguei direto aí na internet. Aqui no final tem referência de onde estão cada um deles aí, se vocês quiserem. Então, aqui tá explicando novamente como que funciona o mercado de ações, como que você pode começar a investir em ações, o que exatamente que você tem que fazer, né? As vantagens e os riscos, como que você vai escolher uma ação para investir, certo? Então, algumas dicas aí de profissionais. Os custos que você tem não é uma coisa tão simples assim. Você tem alguns custos além do que você já pode ter, né, de perder dinheiro na venda da ação ou não, certo? Isso aqui eu te dei lá do Infomoney. Se vocês quiserem, dá uma olhadinha nisso daí. Se quiser tirar alguma dúvida comigo depois, eu estou à disposição. Agradeço pela atenção de todos aí nessa aula e até a próxima!